Está aqui ao meu lado, como eu já anunciei, o Adriano Ramos, pré-candidato a prefeito em Paranaguá, está liderando as pesquisas, vai falar sobre a questão de, praticamente, com o pé dentro da Assembleia, faltou pouca coisa. Eu vou chamá-lo de deputado, por uma questão de respeito e pelo trabalho, porque a qualquer momento você vai assumir. Eu lhe chamo de deputado, imagina, sempre. Adriano, como é que foi essa trajetória, essa história, o que passou por Paranaguá, esse sentimento de faltou pouco? Conta para todos nós. Nós fizemos O celular não insiste aí. Deixa eu desligar esse celular aqui, porque... Aí, pode ir. Aí, desligado. Desculpe. Eu cumpri 2 mandatos de vereador, de 2013 a 2020, e nós fizemos uma aproximação muito forte com a população, porque eu criei o primeiro gabinete dos bairros como vereador aqui de Paranaguá. E com esse gabinete nos bairros, nós visitávamos todos os bairros, éramos chamados a todo momento pela população, em todos os horários possíveis e impossíveis, e nós fizemos esse trabalho de atendimento da população, não esperando que a população fosse no gabinete. Como a gente percebe, e eu sei que você também como deputado percebeu, Paranaguá é uma cidade que tem um potencial gigantesco, mas é uma cidade que não se desenvolve. É uma cidade que não consegue sair dessa condição que se encontra hoje. Eu tomei a decisão, então, de ser candidato a prefeito em 2020. Fui candidato, fizemos uma boa votação, 27 mil votos. Por muito pouco, nós não vencemos a eleição em 2020. E conversamos com a nossa equipe, vamos à eleição a deputado estadual. Fizemos um trabalho muito bacana na cidade, e o sentimento na cidade, deputado Galo, é que nós poderíamos vencer a eleição. Trabalhamos muito, todos os dias, levando propostas para a nossa cidade, para o nosso litoral, porque é muito difícil você ficar sem representante. E o nosso litoral sofre muito por conta disso. Tivemos 36.327 votos, sendo que desses 36 mil, 33 mil foram aqui em Paranaguá. Eu quero mais uma vez agradecer ao carinho, agradecer o apoio da população paranaguara, agradecer a confiança que vocês têm no nosso trabalho. Então, nós crescemos 6 mil votos de 2020 para a eleição a deputado em 2022. Ficamos felizes com a votação? Claro que a gente fica feliz, é muito importante você poder receber o voto, porque é uma gratidão você ter a confiança da tua população. Mas, por outro lado, muito triste, porque o deputado acabou de falar aqui, que nós vamos ficar sem voz lá, vamos ficar sem representante, vamos ficar sem ter quem entre no gabinete do governador Ratinho e fale de Paranaguá, e fale de Antonina, de Morreça, de Guaraçaba, de Pontal, de Matinhos, de Guaratuba, da mesma forma que vamos ficar sem deputado federal, que chegue até o governo federal, que vá nos ministérios poder trazer recursos para cá, porque tem muito dinheiro lá no governo federal. Então, é muito ruim nós ficarmos sem esses 2 representantes. Por essas razões, e por conhecer Paranaguá muito bem, conhecer a necessidade da nossa população, conhecer o que machuca a nossa população, e tem muita coisa que machuca a nossa população, eu sou pré-candidato pelo Partido Republicanos, agora na eleição do ano que vem para 2024, respeitando todas as candidaturas, que nós temos que ter esse debate pela cidade, é importante termos outras candidaturas e discutir Paranaguá, isso que eu quero. Respeito todas as candidaturas, mas eu quero discutir Paranaguá, os problemas da cidade. Porque eu tenho certeza, deputado, certeza que está aqui no meu coração, que Paranaguá pode ser uma referência para o nosso país. Eu tenho plena convicção disso, pelo potencial que nós temos e pelo povo que nós temos aqui. Adriano, você fala, e é uma pergunta que, enquanto eu estava aguardando o horário, eu vou perguntar ao Adriano. Você é muito feliz quando se diz que tem muita coisa que machuca o nosso povo paranaguara. Pela tua convivência, pela tua praticidade, e aliás ter sido um dos bons vereadores que a população já produziu, digamos assim, aqui em Paranaguá,
Você é muito povo, você cheira a povo. Você é um homem simples, um homem de respeito, tem muita transparência. E eu sinto o teu amor por essa cidade. Não é? E nesse momento eu não estou falando aqui como pré-candidato, estou falando como apresentador de rádio. Estou fazendo agora o meu papel de apresentador. O que mais você acha, o que é nesse momento? O que é que mais está machucando a nossa população? O que machuca a nossa cidade são várias situações, mas eu quero citar uma. Eu sou parnanguara, estou desde os meus 2 anos de idade no Jardim Araçá, já estou com 54. Dali eu não saio, só saio dali para o Nossa Senhora do Carmo, nosso cemitério municipal, para ficar eternamente lá, porque eu amo a minha cidade, amo a região onde eu moro, amo o nosso povo. E o que me machuca, deputado, é assim... Ele chama de galo? Larga Deputado. Eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, sabe disso, né? É recíproco. Que machuca muito é ouvir as pessoas que estão na minha idade, nos 50, 40 anos, que têm filhos e que não têm nenhuma perspectiva de que esses filhos construam a sua família em Paranaguá. Por quê, Adriano? Porque aqui em Paranaguá falta oportunidades. Um exemplo, eu passei pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal teve a grande oportunidade em 2014 de poder votar a criação do nosso primeiro parque industrial. Mas a nossa Câmara foi tão ruim na época e trabalha tão contra a cidade que acabaram pedindo vistas, o projeto saiu de pauta e nunca mais voltou. Então nós precisamos pegar essa cidade... Que época foi isso, Adriano? Foi em 2014. Quem era o prefeito na época? Prefeito Edson Kerst. Então, o que a gente precisa pegar, estender aquele tapete vermelho quando tem lá a festa do Oscar, a entrega do Oscar, e ir nessas empresas que estão aí em Santa Catarina, estão aí em Ponta Grossa e outras cidades do estado do Paraná, e dizer, olha, Paranaguá tem o 2º maior porto aqui do Brasil. Um porto fantástico. Eu quero aproveitar e mandar o meu abraço aos meus amigos estivadores, arrumadores, consertadores, conferentes, vigias portuárias e trabalhadores do bloco, e todas as pessoas, Galo, que trabalham nas empresas privadas, os nossos portuários que movimentam esse porto, que é o nosso coração, é um exemplo para o país e nós nos orgulhamos do porto. Esses é que têm que ser parabenizados, eu quero aproveitar esse momento. Mas nós temos que estender o tapete vermelho e nessas empresas dizer, olha, Paranaguá está lá. Nós temos áreas, nós podemos conceder isenção de impostos por um período, mas só queremos uma coisa, que vocês venham para Paranaguá e se instalem na cidade para gerar emprego para o nosso povo. Porque... Permita-me, não perca teu raciocínio, por que isso até hoje não aconteceu? Porque a nossa política é muito ruim, a nossa política não permite que isso aconteça. Eles não querem. Eles não querem porque quando chega o período eleitoral, fica mais fácil de poder se manter no poder. Então nós precisamos mudar isso. Paranaguá precisa do deputado estadual, precisa do deputado federal, e eu, como pré-candidato, se nós vencermos a eleição, porque tem que ter uma eleição legítima, onde todos têm a possibilidade de disputar, nós precisamos fazer deputado. Eu não tenho nenhuma vaidade política, eu tenho um compromisso com o povo. Política não é trabalho, é missão de vida. Então o que eu pretendo é fazer deputado estadual, fazer deputado federal e trabalhar em conjunto pela cidade. Bater na porta das empresas e dizer, venham. Porque assim, deputado, um pai de família, recentemente, disse para mim assim, Adriano, com muito sacrifício, eu consegui dar educação, consegui que as minhas filhas se formassem na cidade de Curitiba. E o meu sonho, disse ele, é fazer com que esse conhecimento das minhas filhas fosse aplicado na cidade. Mas elas não podem vir para cá, porque aqui não tem oportunidade. Eu tenho 4 filhos. O meu de 27 mora em Joinville, trabalha em Joinville e estuda em Joinville. Porque aqui falta oportunidades. Uma minha, a outra de 24, está em Curitiba, buscando oportunidades, porque Paranaguá é muito difícil. É muito difícil. Adriano, você tem hoje, aproveitando, para ficarmos um pouco nessa questão de geração do emprego, porque nós sabemos que esse é o caos. Nós temos o porto e temos o porto. Ou nós temos o porto, ou nós temos o porto. Certo. Ok? Tá, mas para você deixar um pouco mais claro para a população, qual é o teu ponto, qual é o teu projeto
ou a tua vontade, como que você vai sair? Porque você me diz uma coisa que fica um pouco no vago. Eu vou atrás de empresa, bater na porta para trazer para cá. Você já tem, Vossa Excelência já teria a ideia de que setores que cabem em Paranaguá, por questão do nosso clima, cidade muito suja e uma série de coisas que a população sofre. Qual é a tua ideia mais precisa nesse caso? Já desenhou, já pôs no papel aonde você pode ir, Adriano? Nós temos uma equipe técnica que está conosco desde 2018, pessoas que são de áreas importantes aqui, que têm conhecimento para poder atrair essas empresas para cá. Ponta Grossa, você conhece muito bem. O que era Ponta Grossa uns anos atrás e o que é Ponta Grossa outro? O que Ponta Grossa fez? Criou o Parque Industrial, na entrada da cidade, você vê grandes empresas gerando emprego e a cidade está se desenvolvendo e crescendo. Colombo, no ano passado, criou seu primeiro parque industrial, eu fui conhecer a área. E a cidade de Colombo agora vai começar a se desenvolver, por quê? Porque essa área é uma área específica, dentro do plano diretor, para que essas indústrias, essas empresas possam se instalar. É o que nós precisamos aqui, é destravar Paranaguá. Aí tem muita gente que pergunta... É travada. É travada. Tem muita gente que pergunta, mas e os órgãos ambientais? Bem, nós temos uma TCP hoje ali, a galera conhece muito bem, que está lá, ali do lado do mar, do nosso mangue. A empresa está expandindo, está crescendo. Por quê? Porque tem um corpo jurídico, um corpo técnico, para poder vencer essas questões ambientais com responsabilidade, com equilíbrio, que é o que precisa, e está se desenvolvendo. Nós temos uma área importante na cidade, que é a Atílio Fontana, que hoje está completamente abandonada. Atílio Fontana, você acha que ela está totalmente abandonada? Está totalmente abandonada. Culpa de quem? Oi? Culpa de quem? Governo municipal. Totalmente abandonada. É uma área que é uma área própria para as empresas se instalarem, e tem várias empresas lá. Eu visito aquela região. Mas os trabalhadores de lá, deputado, eles reclamam. Sabe o que acontece à noite lá? Não. Alguns trabalhadores que vêm de bicicleta ou vêm de moto, alguns bandidos da cidade colocam uma corda para o cara vir derrubar e ser assaltado à noite, porque não tem iluminação, não tem pavimentação, tem que vir muito devagar, porque é buraco por tudo quanto é lado. Então nós temos que expandir a cidade, criar essas oportunidades para que as empresas possam vir se instalar aqui. Mas Paranaguá tem uma arrecadação importante para ser utilizada, por exemplo, no que você disse, nessa infraestrutura. Vamos pensar aí em iluminação, na questão... Nós temos arrecadação para isso, Adriano? Isso é possível? Esse ano, 900 milhões. O ano que vem, já chegou na Câmara Municipal, a previsão é 1 bilhão e 100 milhões de arrecadação. Mas espera aí, 900 milhões que a arrecadação de Paranaguá anualmente? Sim, esse ano a previsão orçamentária é 900 milhões. 900 milhões. Para o ano que vem, já chegou na Câmara para ser aprovado, 1 bilhão e 100 milhões. 1 bilhão Sim. e 100 milhões. Você acha que o nosso mar aqui, tanto você falou no pré-sal, aquela questão do passado, né, isso é viável? Pode-se aumentar ainda a questão do dinheiro para ser aplicado em Paranaguá, Adriano? Eu acho que essa questão nossa que você está falando, da nossa Bahia, nossas belezas naturais, tem que ser explorada de uma outra forma. Isso é um outro momento. Um outro momento. Tá, mas vamos voltar. Mas o turismo aqui na cidade precisa ser explorado. Mas a cidade está boa para o turismo? Não está boa. A cidade está abandonada. Estimativas que no período do carnaval passaram pelo litoral 2 milhões de pessoas. Perfeito. Será que 200 pessoas passaram por Paranaguá? Os turistas não vêm mais para cá. No domingo de carnaval, um amigo meu me disse, eu fui almoçar no Danúbio Azul. Não tinha ninguém. Enquanto outras cidades do litoral fervendo de turistas. Quando você diz que Paranaguá está abandonada porque não recebe turismo. Por exemplo, me dá uma nota para o nosso mercado. Mercado do café é o mercado, onde tem a bananinha, que eu adoro ela lá, chama de banana recheada, mas é uma delícia. Mas nós não temos banheiro. O banheiro ali é horroroso. Você acha, não é o achismo, mas a tua percepção, o mercado, que é uma beleza, que está lá estagnada, parada, passa por essa tua avaliação de abandono? Passa porque você já citou. O mercado é um lugar especial na cidade, né? Talvez o melhor pastel que esse país possa fabricar é ali no mercado municipal, mas a estrutura que nós temos. A estrutura para o turista chegar até o mercado. Quando ele chega na entrada da cidade, ele pensa, será que tem uma cidade aqui?
porque é só sujeira e mato. Não tem placas de indicação, deveria ter em inglês, espanhol, em português, fazer com que o turista chegue de forma segura, porque hoje é risco entrar pela Ayrton Senna, uma via tão importante que dá acesso ao segundo maior porto de Paranaguá, totalmente abandonada, sem iluminação, sem sinalização, toda esburacada. Essa inércia, governo municipal, Câmara de Vereadores, é isso? Essa inércia, ela é proposital. Senhoras e senhores que acompanham a rádio Ilha do Mel FM, eu converso nesse momento com o deputado Adriano Ramos, converso com o pré-candidato Adriano Ramos a prefeito de Paranaguá, ele que é o líder das pesquisas. Eu não tenho autorização de divulgar os números, mas a lei prevê que eu possa falar que ele é líder. Eu não estou falando qual é o número, não é? É a preferência do Paranaguá nesse momento. Muita água vai passar embaixo da ponte dos Valadares ainda. Ah, essa ponte. Mas Vossa Excelência coloca nesse momento uma fala que me deixou curioso. Quando nós falamos do descaso para com Paranaguá, e Vossa Excelência acaba de dizer para todos ouvir. Isso é proposital. Por favor, recorde um pouquinho a sua fala, um pouquinho para trás, para que as pessoas que estão entrando agora entender, e aí senta a pua. Exatamente. Eu quero contar duas situações porque a nossa política local não trabalha em favor de nossa população. Enquanto vereador, a mensagem 21 chega na Câmara Municipal, tratava de duas questões. Nosso primeiro parque industrial, a criação, como eu falei anteriormente no início, e o nosso primeiro shopping. Porque os proprietários do Polo Shopping estiveram no gabinete do prefeito da época, o prefeito Edson Kerst, saíram de lá entusiasmados com a possibilidade de poderem trazer esse investimento para Paranaguá, porque o nosso povo merece um shopping na cidade. E eu fiquei empolgado da oportunidade de nós podermos votar isso na Câmara. Uma alteração no plano diretor, em 2014, nessa mensagem 21. Muito bem. Foi feito o pedido de vistas, e depois desse pedido de vistas, o projeto nunca mais voltou para a pauta. Eu não posso afirmar aqui, porque eu não tenho como comprovar, mas escutei muita coisa em relação a isso na própria Câmara Municipal. Pode dizer, uma frase solta? Só uma frase solta? Houve um bloqueio por conta da Câmara para que essa mensagem não fosse aprovada. Nós estamos falando de 2014. Agora, povo parnanguara, pensa comigo. Se em 2014 essa mensagem fosse aprovada e nós tivéssemos o primeiro parque industrial da cidade, como não estaria a nossa cidade hoje? Voando, já se passaram 9 anos. Se não fosse aprovado, nós teríamos o Polo Shopping, onde é a Estação Mal. Como não foi aprovado, não houve a mudança no plano diretor, os proprietários do Polo Shopping tiveram que levar esse investimento para outra cidade. E nós ficamos com uma Estação Mal, que é o que hoje nós temos. Essa é a primeira questão. Segunda questão, agora no meu segundo mandato, eu apresentei uma proposta também de mudança no plano diretor na área de zona de interesse portuário, a nossa área ZIP, que, depois vai ficar assustado com o que eu vou dizer aqui, na época, o nosso recuo na zona de interesse portuário era 15 metros. Então, a empresa que quisesse se instalar nessa área, ela comprava o terreno e tinha que fazer um recuo de 15 metros para começar o seu empreendimento. Lá em Santos, o recuo é zero. Zero. Da testada do terreno você pode construir. A nossa taxa de ocupação de solo aqui na época era 50%, em Santos é 80%. Então, os investimentos... Permita, mas por que essa diferença? O que tem em Santos diferente de nós? O que tem é que Santos, o porto é muito atrativo, a área de interesse portuário é muito atrativo para os investimentos. Porque se você pode construir da testada do terreno, você vai construir armazéns maiores, o investimento vai ser maior, consequentemente, nós vamos ter mais geração de emprego para o povo da cidade. Aqui não. Aqui, 15 metros de recuo, 50% de taxa de ocupação de solo. Eu coloquei essa proposta... Quem era o prefeito nessa segunda vez? Marcelo Roque. Marcelo Roque. Eu coloquei essa proposta para quê? Para que nós pudéssemos, nessa área, fazer a mudança no plano diretor, porque depende da Câmara Municipal e do prefeito, é claro, fazer essa mudança para o bem da cidade, para que os empresários, quando fossem olhar o plano diretor, fazer a consulta, opa, Paranaguá é tão atrativo como o Santos, está igual.
nós temos interesse em Paranaguá. Vamos lá em Paranaguá. Vamos lá conhecer essa zona de interesse portuário, essa área na cidade, e vamos se instalar lá e vamos gerar emprego lá. O que aconteceu? Eu consegui as 10 assinaturas para poder votar em regime de urgência, porque votam tanta coisa em regime de urgência na Câmara, né? Aumento de salário de prefeito, IFAL, criação de cargos comissionados. Votaram isso também? Já votaram. E eu coloquei. O que aconteceu? No dia da votação, o professor Carlos Fangueiro, vereador comigo, inclusive um abraço, professor Carlos Fangueiro, ele me disse: Adriano, eu vi que os vereadores da base estão todos lá com o prefeito. Enfim, entraram com requerimento para retirar as assinaturas e não houve votação. Peraí. Deixa eu entender aqui, que esse é um assunto que eu não sabia, não tinha conhecimento. Vossa Excelência se preparava, então, para buscar abrir Paranaguá para investimentos. Na zona de interesse portuário, essas áreas que o plano diretor determina. Perfeito. Com isso, você tinha a certeza que os empresários viriam. Sim, e as empresas que estão aqui poderiam ampliar seus empreendimentos gerando mais empregos. Gerando mais empresas, que era esse o objetivo. Exatamente. Aí os demais vereadores se reúnem com o prefeito, base do prefeito, voltam e votam a retirada. A retirada da assinatura, aí não vota mais em regime de urgência. O projeto tramita de forma, como você sabe, como na Assembleia, né? O rito que tem que ser percorrido, mas eles deixam lá parado numa comissão vai e não começam a votar. Vai parar na comissão, o presidente da casa vai dar um jeitinho. Aí acabou. Aí acabou. Acabou, não votamos. Mas isso é por quê? Aí que entra a questão que você falou, proposital? Proposital por quê? No período eleitoral, acontecem situações na cidade que acabam prejudicando o processo eleitoral. Por exemplo? Pode falar, Adriano. Fica, mano. Não sei, mas eu quero falar. Não, você está buscando palavras porque eu não posso acusar. Perfeito. Mas a sensação, a população sabe o que acontece. São as ofertas, né, que se fazem para poder se manter no poder. Então diríamos assim, quanto mais pobre for o nosso povo, melhor eu com dinheiro dominar, seria isso? Ou não? Tem regiões do Brasil que é assim. E Paranaguá... Tem regiões bem longe, quase ali. Quase ali, que isso acontece dessa forma. É uma pena. É por isso, deputado... Mas isso chama-se liderança? Me diga, isso aí não é coronelismo? Isso não é liderança. Isso não é liderança. Não é liderança. Por isso que... Você tem vontade de mudar isso? Se nós vencermos a eleição, nós vamos mudar. Mudar primeiro essa configuração. O que é configuração? Sempre tem um prefeito que não permite que tenha outros atores que podem contribuir com a cidade. O meu sonho, se nós vencermos a eleição, é ter um deputado daqui, nosso. Um deputado para a cidade chamada de seu. Esse é meu. Esse é nosso e ele vai trabalhar por nós, pelo litoral. Ele vai a Brasília buscar recursos para nós. Para o litoral. Porque você sabe que um deputado federal, eu não sei quais são os valores agora, mas me parece que é 35 milhões por ano que o deputado federal tem. Mais. Está em 45 45? Milhões. Obrigado. 45 milhões um deputado federal tem para poder mandar esses recursos para onde ele quiser. Isso é um deputado que não tem influência. Aquele que tem influência, muito mais. É 120 milhões para cima. E o que a gente recebe? Eu não sei o que receberam até hoje. Eu também não sei. Porque eu não vi a aplicação. Eu também não vi. Só falam, recebemos tanto, mas esse dinheiro está onde? Aonde está esse dinheiro que Paranaguá recebeu dos deputados federais? Que falam tanto, que ficam nos 4 cantos da cidade dizendo, onde está? Me pergunta aqui, o Claudino mandou uma pergunta que acaba de chegar aqui. Vou perguntar, se o Adriano for prefeito de Paranaguá, se você apoiará independente de partido, ou você vai apoiar só aquele que for do seu partido, da sua coligação? Qual vai ser o interesse aí? Eu acho que tem que ser um conjunto, e você tem que conversar com toda a sociedade de Paranaguá. Você tem que ver aquele nome que tem condições de vencer a eleição. Perfeito. E receber o apoio da prefeitura, dos sindicatos, o apoio de toda a comunidade, do apoio da SIAP. Você me diz então que você, em sendo prefeito, você vai exercer a condição de ser um líder da cidade. Exatamente. Vai exercer o papel de ser líder. Tem que ser. Adriano, outra questão que chega... O que é, Claudino? Tá. Saúde. Qual é a sensação, você que já esteve como vereador e que você conhece de cadeira, mas
como você vê hoje a questão das dificuldades de atendimento médico para a nossa população, que quase na sua totalidade é bem carente. É triste, né? Quando você vê um cidadão parnanguara que ele procura hoje a UPA e parabéns, né, à prefeitura, porque nós temos uma UPA realmente com uma estrutura muito bacana, mas não tem médicos. E não se resolve o problema dos médicos. Peraí, volta um pouquinho. Nós temos, Vossa Excelência cumprimenta nesse momento a Prefeitura de Paranaguá, porque tem uma UPA preparada, estruturada. Estrutura. Mas você fala que não tem médico? Não tem médicos. Tem certeza Hoje disso? o tempo, absoluta. Hoje o tempo de espera na UPA gera de 4 a 8 horas para você poder ser atendido. E o que acontece na cidade foi a criação da fundação da FASP, na qual, quando estava vereador, nós questionamos. Porque nós tínhamos um entendimento que a FASP não era algo que ia resolver o problema da saúde. Os vereadores na época da base diziam, não, nós vamos ter especialistas com a FASP, vamos contratar médicos. Contrataram? Contrataram. A informação que eu recebi, que é extraoficial de um médico da cidade, é que a FASP contratou 3 ou 4 médicos. E que todos os demais médicos são os médicos da prefeitura que estão emprestados para a FASP. Então, qual a finalidade da FASP? Volta aí, porque isso é muito grave. Isso aí eu considero uma questão que a população tem que saber. Deixa eu entender. Mas qual é o impedimento de o cabra ser médico da prefeitura e trabalhar para a FASP emprestado? Há algum impedimento ou ele deixa de trabalhar pelo município? Não. Porque quando foi a criação da FASP, passou pela Câmara Municipal, ela tinha um único objetivo. O prefeito até aumentou o seu próprio salário. O prefeito Marcelo Roque aumentou o seu próprio salário. Ele aumentou o salário? Alegando de que esse aumento de salário era para atrair mais médicos para a cidade. Tranquilo. Aumentou o salário dele para trazer mais médicos. Mas peraí, para o povo entender. O prefeito aumentou o salário dele para trazer mais médicos para a cidade? Para a cidade, porque ele dizia que o salário dele era muito baixo e como ninguém pode ganhar mais que o prefeito, não conseguia atrair médicos. Ah. Tá. Primeiro ponto. Okay. Aí vem a FASP. Cria-se a FASP, porque com a FASP fica de forma mais fácil de você contratar. O que é FASP? É uma fundação de saúde. Do município? Do município, que seria mais fácil para poder contratar médicos. Mas se foi criada a FASP, precisava aumentar o salário? Precisava aumentar o salário. Tá, beleza, aumentou o salário, enfim. Tá. Cria-se a FASP. Ok, criou a FASP. Agora nós vamos ter médicos. Não temos médico. Porque a informação extraoficial, digo aqui, porque eu recebi de um médico, de que 3 a 4 médicos foram contratados pela FASP, durante todo esse período de sua criação, da qual eu era vereador. E que os médicos que estão atuando hoje com a FASP, são médicos que já estão no município. Então você não houve contratação? Não houve 3 ou 4 contratações. Então, o que a FASP deveria fazer? Mantém-se os médicos da prefeitura, a prefeitura não empresta para a FASP, não cede para a FASP, e se contrata médicos de verdade. Porque nesse caso, como foi liberado pelos vereadores, o aumento do salário do prefeito, agora tem um atrativo, pagar bem. Quanto é o salário do prefeito hoje? 28. 28. E com esse aumento de salário, ele podia pagar bem os médicos e atrair médicos para Paranaguá. Exatamente. E esse médico conversou comigo, ele me trouxe também, porque assim, como nós estamos construindo nosso plano de governo, eu tenho conversado com toda a sociedade de Paranaguá, para poder entender, para poder compreender melhor o que isso pode ser feito para poder resolver principalmente o problema da saúde. E esse médico me disse que o valor do plantão é muito baixo, em relação a outros municípios. Ele falou, é mais baixo que Pontal do Paraná, mais baixo que Matinhos, é mais baixo que São José dos Pinhais. Aí os médicos preferem ficar ali em Curitiba, região metropolitana, porque é muito próximo da residência deles e o ganho é melhor. Não há um atrativo para atender a nossa população? Para atender a nossa população. Aí nós ficamos nessa condição, sem médicos. Isso tem solução? Isso faz parte do seu plano? Faz parte do nosso plano. Você pagar melhor os plantões e você contratar os médicos que deveriam ser contratados, que a FASP não contratou. A FASP tem recurso? Tem. Tem? É bom recurso? Deve ser muito bom, na área de saúde. 15% do orçamento é para a saúde. Então a FASP deve ter um recurso ali grandioso para poder fazer essas contratações. Mas por que você acha que não contrata então, Adriano? Só falta você me dizer que é proposital. Vou te dar um exemplo. Quando o Adriano para, é porque ele já me disse, eu preciso vigiar o que eu falo para não atacar ninguém. Exatamente. Deixa eu te trazer outra situação.
Nós estamos com uma situação grave da dengue na cidade. Se você conversar com qualquer pessoa, você vai dizer, não, minha família já tem esse, nós estamos grave. Eu também fui buscar essas informações com profissionais da área que trabalham no município, que nos trazem informações. Eles me disseram que estão sem estrutura nenhuma para poder realizar o trabalho. Me disseram que teriam que ter pelo menos 100 agentes de endemias para poder fazer o combate à dengue. Que o combate à dengue se faz visitando as residências, o deputado sabe disso. Mas hoje eles têm cerca de 30 pessoas fazendo esse trabalho. Mas e o convênio com o governo federal não funciona? O dinheiro que vem do governo federal, segundo eles, é extraoficial, repito, eu não posso afirmar porque não tenho acesso a essas documentações, não está sendo aplicado no combate à dengue. Está sendo aplicado em outras pastas. E pode? Eu acho que não, né? Você foi vereador? Eu acho que não, porque é que quanto vereador a gente não conseguia ter acesso a essas informações, porque o nosso pedido de informações sempre era negado, e hoje a gente continua sem acesso. O que a gente tem são as informações dentro da prefeitura que nos trazem. Adriano, agora 1h mais 18 minutos, estamos conversando aqui com o deputado Adriano Ramos, o mais votado, acho que da história de Paranaguá para deputado. Lamentavelmente, Paranaguá, Adriano, você sabe disso, para deputado federal votou em 426 candidatos. Nossa. Talvez foi a cidade que mais... e agora nós estamos precisando deles aqui, ninguém aparece. Os que foram eleitos esqueceram que Paranaguá. Só vieram aqui, pegaram o voto e foram embora. Ninguém vem a Paranaguá, ninguém põe o pezinho aqui, a não ser algum que vem buscar oportunidade, aí muda título, vem para cá, vem buscar para ter oportunidade. Você acha, Adriano, que a população que vem falando, é objeto que saiu inclusive na mídia em Curitiba, taxa de lixo, você esteve lá dentro da Câmara, isso já passou lá dentro da Câmara. Vossa Excelência tem uma boa vivência a respeito desse assunto. Estamos no caminho ou estamos mal? Totalmente no caminho contrário, porque nós fizemos um comparativo, depois que o prefeito Marcelo Roque aprovou essa nova lei, esse novo aumento, né, essa nova maneira de poder cobrar da população e dos empresários a coleta da taxa de lixo, nós fizemos um levantamento com Curitiba. E a nossa cobrança, nosso valor da taxa de lixo é muito mais alto que Curitiba. Mais alto que Curitiba? Muito mais alto. Por que isso aconteceu? Porque no projeto anterior, onde já se arrecadava cerca de 6 a 7 milhões por ano, tinha um limitador. Você não podia pagar um valor mais alto do que 40% do IPTU. Se tinha um IPTU lá de R$300, então você pagava 120 de taxa lixo no ano. Era isso que acontecia. Com essa nova matéria, essa nova proposta que foi aprovada, que o prefeito Marcelo Roque mandou para a Câmara em dezembro do ano passado, houve essa modificação e esse limitador foi retirado. E começou a se cobrar por metragem quadrada. Então, o que acontece hoje, deputado, é que um cidadão que tem um terreno relativamente maior que o normal, um terreno lá de 500 metros quadrados, e tem uma casinha de madeira, e aquele cidadão vive do salário mínimo, ele vai pagar um valor absurdo, porque é por metragem, e não tem mais o limitador que quando chegava no 40% do IPTU, ele parava, ele segurava, hoje não tem mais, está livre. Então, nós temos pessoas aí que pagavam R$60 na taxa de lixo, que agora estão pagando 400. E são pessoas que vivem salário mínimo. Então, o que nós fizemos, mesmo não existindo o cargo público, que eu não exerço desde que encerrou meu mandato de vereador em dezembro de 2020, nós entramos com uma representação do Ministério Público. Você entrou com uma representação? Entramos com uma representação, sim, junto com o vereador Irineu Cruz, vereador Edilson Caetano e vereador Adalberto Araújo, nós entramos com essa representação, com o apoio de toda a sociedade. Vários segmentos estavam conosco nesse dia. Porque ela é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque o município ele não pode fazer com que a população ela pague esse valor de forma desproporcional. Não pode. É inconstitucional. E nós entramos, o nosso corpo jurídico analisou, nos ajudou a montar essa peça, e nós entramos no Ministério Público. Para quê? Pedindo a suspensão dessa taxa de lixo para que o prefeito crie uma nova mensagem e mande para a Câmara Municipal para avaliação dos vereadores. Porque do jeito que está, não dá. Um exemplo básico. Tem um local aqui na cidade, eu só não posso falar por conta que eles me pediram sigilo, que trabalham de 6 a 7 pessoas, é uma empresa, de segunda a sexta. Eles, claro, eles geram lixo, normal,
mais 6 a 7 pessoas. 25 mil. 25 mil a taxa de lixo. Tem uma outra empresa aqui que eu tive conta. É que eu fiquei meio estonteado. 25 mil reais? 25 mil reais. Está totalmente fora. Fora. Tem uma outra empresa na cidade que todo o lixo que eles produzem, eles dão à destinação. Inclusive, eles separam o reciclado, vai para a cooperativa de Paranaguá, faz um trabalho bacana. 58 mil taxa de lixo. Meu Deus. É assustador. Isso pode prejudicar financeiramente muito uma empresa. Pode prejudicar uma empresa e isso pode gerar mais demissões. Porque a empresa, ela vai ter um gasto muito maior. E o que ela vai fazer para poder ficar? E a maioria dos vereadores aprovaram, com exceção dos vereadores que Vossa Excelência nominou aqui, sim, os demais aprovaram esse aumento. Aprovaram. Aí, pela pressão popular, depois que nós apresentamos a representação na Câmara, o prefeito Marcelo Roque manda uma outra mensagem para a Câmara Municipal, reduzindo um pouco esse valor. Mas ainda não é o suficiente, por quê? Porque ainda não tem limitador. O grande problema está no limitador. Se você tem um limitador de 40% do que você paga de IPTU para pagar a tua taxa de lixo, chegou nos 40%, vai segurar. Se você tem 400 de IPTU para pagar no ano, mas você só pode pagar 40% do valor da taxa de lixo, quando chegar, chegou ali, você não pode pagar mais, R$160 é o que você vai pagar no ano. Agora, quando ele então o Marcelo Roque pediu para tirar esse limitador. Ele tirou. Não, ele tirou. Tirou. Aí, quando ele tira, então ele tem que voltar com o limitador, porque daí volta a ser justa a cobrança. Sabe o que acontece, deputado? Nós temos aqui em Paranaguá algo que prejudica muito a nossa população. Se chama Paranaguá Saneamento, a empresa de água e esgoto. Lá no dia 24 de julho de 2017, o prefeito Marcelo Roque teve a oportunidade de, na saída da CAB, que estava envolvida lá com Lava Jato, com o Grupo Galvão e tal, ela teve a oportunidade de mandar essa empresa embora e fazer uma nova licitação e ter uma nova empresa. Mas ele preferiu fazer com que a Paranaguá Saneamento permanecesse aqui. Essa taxa de lixo é uma nova Paranaguá Saneamento. Nós temos uma empresa, Paranaguá Saneamento, que talvez o valor de água e esgoto seja o mais caro do Brasil. Inclusive, hoje, quando chove, está chovendo hoje, tem lugares que a rede é mista, que o esgoto se mistura com a água da chuva e ele vai contaminar o nosso rio. É verdade, isso é verdade. Eu presenciei já verifiquei isso. É o que acontece aqui. E se cobra esgoto, não tem esgoto, porque está na lei. A lei passou pela Câmara. É inacreditável, mas passou pela Câmara. Principalmente na rua Tupinambá, ali na Via da Guarda, que eu mostrei ali, Adriano. Sim, eu lembro. Aí o que acontece? O prefeito Marcelo Roque cria essa taxa de lixo, tira o limitador de 40% do IPTU, onde a taxa de lixo vai lá em cima o valor, para todo mundo. Isso pega todo mundo. Isso pega a pessoa mais carente até os nossos empresários aqui da região central, da Roque Vernalha, da Bento Rocha, todos os nossos empresários e os grandes empresários também. Ele pega todo mundo porque não tem limitador. É uma nova Paranaguá Saneamento que ele criou. Porque é um novo imposto muito alto para o povo pagar. Tem muita gente, deputado, que está dizendo assim, eu não sei o que eu faço, Adriano. Se eu compro comida ou se eu pago a taxa de lixo. E Vossa Excelência afirma que isso é inconstitucional. É inconstitucional porque nosso corpo jurídico analisou e nós entramos com uma medida no Ministério Público com apoio dos vereadores Irineu Cruz, vereador Edilson Caetano, vereador doutor Adalberto, e assim, muitos segmentos estavam conosco acompanhando nesse dia no Ministério Público. Nesse momento você está com toda a população, ninguém quer isso. Mas o Ministério Público já se posicionou? Ainda não, porque foi na semana retrasada, tem um prazo ainda para a gente poder receber esse retorno do Ministério Público dessa ação. Olha, eu tenho uma plena confiança no Ministério Público. Quero dizer que eu não acredito em histórias, em lendas que tocam o telefone. Ministério Público não é influenciável. Não. Tá? Doutor Jacó em Curitiba, que está tocando, que comanda, mas é só pedir aqui ao Ministério Público que acelere essa decisão, porque tem uma população pedindo socorro para atender essa tentativa aqui do deputado Adriano Ramos, que vai favorecer a nossa população, e você quer que volte o limitador, é isso, Adriano? Exatamente, de 40% sobre o IPTU. Voltou o limitador, resolve o problema. Porque você vai pagar 40%, no máximo 40%. Depende de quê? De quem para resolver isso? Quem é que vai resolver a situação? Depende do prefeito. É do prefeito. Fazer uma nova mensagem, mandar para a Câmara Municipal e ser aprovado.
Então está na mão, nesse momento, do prefeito Marcelo Rocha. Exatamente. É ele que tem que tomar essa decisão? Ele tem essa decisão. Manda para a Câmara, ele tem a maioria na Câmara, Sim, a Câmara... aprova. Aproveitar o momento que a grande audiência, agradeço o deputado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa do Galo, agradeço a direção da Rádio Ilha do Mel, sempre muito imparcial, muito democrática, isso é sensacional, muito obrigado. O que acontece no município também, porque eu tenho visitado vários municípios de Santa Catarina, do Paraná. Sou sabedor disso, sei que você tem andado bastante. Tenho buscado conhecer projetos novos para trazer para o Paranaguá. Estive em Pinhais com a prefeita Rosa Maria, muito obrigado, prefeita, pela acolhida, foi sensacional. Estivemos em Chapecó, o prefeito João Rodrigues, toda a sua equipe da educação nos Aliás, ele atendeu. inovou, né, nessa questão das portas nos colégios dele lá. Exatamente. Eu fui lá por quê? Porque quando aconteceu o massacre em Blumenau, que chocou o Brasil todo, o prefeito já tinha, 3 semanas atrás, postado esse vídeo que ele implantou lá em Chapecó as portas giratórias com detector de metais. E como eu, como vereador, em 2019, apresentei esse projeto da instalação de portas. Você apresentou apresentei esse em 2019. Inclusive, nós temos... Quem era o prefeito na época? Já era o Marcelo Rocha. Aí, inclusive, nós fomos em Chapecó, e no vídeo que nós postamos nas redes sociais, eu estou lá em Chapecó mostrando como funciona, né, a segurança para toda a comunidade escolar de Chapecó, professores, né, os alunos, inclusive os familiares ficam tranquilos. E nós colocamos o nosso projeto lá, que nós apresentamos em 2019, mas aqui a gente nem foi ouvido. Mas, enfim, eu tenho visitado. O que acontece? Chapecó é uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Tem 9 secretarias municipais. Tem 230, se eu não me engano, cargos comissionados. Pinhais, prefeita Rosa Maria. 15 secretarias municipais, 200 e alguma coisa também cargos comissionados, e a cidade funciona. É um reloginho. É um espetáculo Chapecó, um espetáculo Pinhais. Lá não tem problema de falta de emprego, não. Que aqui tem, que nós conversamos aqui anteriormente. Paranaguá. Eu não consigo entender se é 29, se é 28, se é 27 secretarias, se é 26, não consigo entender porque a informação não é clara. Mas passa dos 630 cargos comissionados. Deputado Adriano Ramos, Vossa Excelência coloca um assunto agora aqui, bastante preocupante, é uma matéria que anda pelo Brasil inteiro. No nosso país é muito normal, digamos assim, essa sacanagem. O cara incha a prefeitura, na hora da eleição vira um curral, o cara diz, se não eleger fulano, eu vou demitir todo mundo. E o cara se assusta que vai perder o emprego, que a mãe vai perder, que o tio, que a Maria, etc. Não estou dizendo que é Paranaguá, eu estou dizendo que isso é uma prática no Brasil todo, entendeu? E eu vejo que você tem uma preocupação porque você foi em municípios, repete até os números, Chapecó. Chapecó, cerca de mais de 200 mil habitantes, tem 200 e poucos cargos comissionados. Quantas secretarias? 9. Então existe 9, lá você sabe, é 9. Aí você foi na minha amiga, Pinhais, prefeita lá de Pinhais, Rosa terra Maria. Do Luizão lá. Isso, terra do Luizão. Um abraço para o Luizão. Gente finíssima, Sim, Luizão. Gente finíssima. 15 secretarias, também 200 e alguma coisa cargos comissionados. A nossa Paranaguá que você conhece de ponta cabeça. Não sei precisar o número exato de secretarias, porque é muito confuso, mas não sei se é 26, se é 27, se é 28, se é 29. Alguns acreditam, já me passaram informação, mas, repito, vai ser extraoficial, 29 secretarias, mais de 630 cargos comissionados, sem contar a FASP, que nós conversamos agora, que é a agência que foi criada, que também tem cargos comissionados. Então, eu não sei se nós temos 750, 800 cargos comissionados no total, mas é muita coisa. Peraí, você me diz que nós temos, rapaz, fiquei até tonto aqui, 700 a 800 cargos comissionados. Para você que nos assiste nesse momento, o que é o comissionado? Normalmente, a prática no Brasil é assim. Aí o cara monta a equipe dele para trabalhar. Vem 100 pessoas para trabalhar. Ele fala assim, ó, o seguinte, hein? Se eu me eleger, os 100 vão comigo lá para a prefeitura do Birimbombom. O cara se elege e bota 300, porque foi 100, aí aparece mais 100, mais 300, sem qualificação. Eu quero dizer para você, Adriano, eu sou favorável que se crie isso, o galo. Eu não devia nem falar isso aqui porque o entrevistado é você, mas é que é oportuno. Eu sou favorável à criação de concurso.
Concurso. Eu acho que nós temos que ter concurso para que nós possamos qualificar o atendimento para a população. Inclusive, tem várias pessoas que passaram no concurso da prefeitura e estão aguardando o prefeito chamamento. E não se chama. Fez concurso, mas não chama. Mas espera aí, a prefeitura de Paranaguá fez concurso? Fez. E aí os aprovados não... Tem muita gente aguardando, porque as pessoas reclamam comigo, né, deputado? Porque você é uma referência. Reclamam comigo. Adriano, não me chamaram, como é que fica a minha situação? Então, depende do prefeito Marcelo Roque fazer o chamamento. Agora, a taxa de lixo tem uma solução. Não tem uma solução? Qual é a solução? Tudo tem solução. É o limitador? O limitador é a solução. Mas tem uma outra solução que o prefeito parece que quer arrecadar. Por que ele não reduz o número de cargos comissionados? Corta na pele. Vai sobrar dinheiro, não vai? Para obras. Por que a cidade não tem grandes obras? Qual é a grande obra da cidade nos 8 anos? Eu não tenho lembrança de qual é a grande obra. Claudino, sabe me dizer a grande obra hoje? Não tem. Vai ter a ponte do Valadares, que é recurso do governo estadual. Inclusive, Vossa Excelência, enquanto era deputado, destinou recursos para Paranaguá. Mas não sai. Ali a ponte do Valadares, eu disse aqui já no programa, que o Marcelo vai fazer essa ponte agora quando vier a eleição. Sim. Tá? Com dinheiro do governo do estado. Pois é, mas só tem um detalhe. Não se faz uma ponte, como agora o Ratinho lançou aí a ponte com um grande evento lá no Palácio. Guaratuba? A ponte de Guaratuba. Que é importantíssima, né, para o estado do Paraná. Perfeito, mas não se faz uma grande ponte, ele quer terminar, ele tem um sonho, o Ratinho, de fazer a inauguração dentro do mandato dele ainda. Sim, então ele tem 3 anos pela frente, seria ele, com muita vontade, é um grande governador. Mas a ponte do Valadares, ela não pode ser uma coisinha, vou fazer uma reformazinha, nada de inha. Quem tem que fazer uma coisa maravilhosa para acabar com essa bosta dessa balsa que encrenca, que para, que vem, que vem. Espero que, se Vossa Excelência for prefeito, tome essa decisão, que não dá para a gente ficar do jeito que nós estamos vivendo hoje em dia em Paranaguá. Mas eu não quero me posicionar, porque o entrevistado é você. 1h39. Eu quero deixar nesse momento, Adriano, primeiro agradecer a você de ter comparecido aqui. Se especula lá em Curitiba que você vai ser chamado para assumir como deputado. Procede essa conversação? Como é que está você e o partido em relação a você assumir a cadeira de deputado estadual? Eu sou do Partido Republicanos, acho que eu me filiei em 2018, quando houve lá o PHS, houve a fusão e deixou a gente livre para poder escolher um partido. Estou muito bem no Republicanos, um partido que eu gosto, tem uma linha muito bacana, mas, ao meu conhecimento, não chegou ainda essa notícia. Muita gente se fala disso, que a gente pode assumir a cadeira. Eu estou aqui à disposição, né, para poder assumir, para poder lutar pelo litoral, que aqui é onde eu nasci, me criei, daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu quero ficar até o final da minha vida, e tenho sonhos para a minha cidade, e seria muito importante, para o litoral do Paraná, para Paranaguá, nós temos um representante, para poder ter voz na Assembleia Legislativa, para poder entrar no gabinete do governador e falar das nossas necessidades. Hoje não temos mais, hein? Não temos mais. Seria muito importante, mas isso não chegou até o meu conhecimento ainda. Estou à disposição. Eu acredito que vai dar certo, passaria a ter falado comigo. Agora me diga uma coisa. Estão perguntando para você repetir qual é a arrecadação prevista na Câmara de Vereadores, que é a mensagem do prefeito. 1 bilhão e 100 milhões para o próximo ano, 2024. No ano da campanha. No ano da campanha. Vai ter bastante dinheiro, vai ter uma máquina forte. Pesada. Pesada. Que tem que trabalhar para o povo parnaguara. É para o povo.